nesse contexto da celebração da Ceia do Senhor, nós vamos meditar sobre aquilo que eu chamei genericamente de o cardápio da Ceia do Senhor. E já falamos em cultos dominicais matinais sobre o pão. Eu hoje vou continuar falando sobre o pão. E nesse contexto eu quero pedir àqueles que não pegaram ainda o seu kit contendo o pão e contendo o cálice, que podem fazê-lo. Aqui temos ainda essas possibilidades. Eu só fico levantando a sua mão. Alguém não pegou? Levanta a sua mão que nossa equipe vai chegar aí. O pastor Alcenir não ia participar da ceia, mas agora vai, porque vai chegar até ele aí os elementos, não é? Então, como eu vou falar de pão, eu gostaria então que você sempre mantivesse diante de você esse pão, para que nós possamos entender qual é o significado de tudo isso. Porque, irmãos e irmãs, eu fiquei pensando nas crianças que estavam ali do meu lado, e fiquei pensando, o que elas entendem sobre a ceia do Senhor? Claro que não entendem como nós entendemos, mas elas entendem. O que você entende sobre a ceia do Senhor? Isso tem muito a ver com as suas experiências religiosas, da sua infância, eventualmente da igreja que você participou. Esse é o nosso esforço para que essa compreensão seja cada vez mais clara e mais viva. Então vamos recordar um pouquinho. Os rituais são muito importantes. A ceia é um ritual, mas só é importante na medida que nós entendemos a história. Todos nos lembramos de como ela ocorreu. Jesus, na última semana antes da ressurreição, o chamado Jesus pré-pascal, estava em Jerusalém. Ele não era de Jerusalém, ele era de Cafarnaum, Nazaré, na Galileia. Mas ele veio para Jerusalém, que era a capital, e ele sabia que a sua vida ia entrar numa estação final. Ele tinha consciência disto. Jesus tinha consciência da sua missão. Não que ele adivinhasse o futuro no sentido que a gente imagina, mas no sentido de que ele sabia que veio para uma missão no mundo, para um propósito nesse mundo. Essa hora, ele diz, essa hora está chegando. Então, antes dessa hora chegar, isto é, a sua morte, ele chamou os seus discípulos, aqueles mais próximos, que eram 12. Jesus tinha discípulos, tinha discípulas, possivelmente umas 120 pessoas que o acompanhavam por onde quer que ele fosse em suas viagens, mas 12 eram mais próximos. E disse: olha, está chegando a Páscoa. Jesus celebrou muitas Páscoas. Nós temos até o relato de uma, quando ele foi aos 13 anos a Jerusalém com a sua família celebrar uma dessas Páscoas. E Jesus então diz aos seus discípulos: bem, está chegando a Páscoa, então eu quero que vocês preparem um lugar para a gente tomar a Páscoa. É importante salientarmos isto, porque essa Páscoa, do ponto de vista do cardápio, dos elementos nela tomados, não tem a ver com a ceia do Senhor diretamente. Há uma substituição. Então, nesta ceia, a ceia do Senhor, a última Páscoa, ele celebrou essa Páscoa como está determinado no Antigo Testamento por Moisés, nos livros de Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, que era uma festa familiar, em que o cordeiro era assado e comido, e ervas amargas e vinho. Era uma refeição.
A Páscoa era uma refeição, era um jantar, mais importante jantar do ano. Mas Jesus estava em Jerusalém, longe da sua mãe, longe dos seus irmãos, mas estava ao lado agora dos seus irmãos espirituais, daqueles que escolheram segui-lo, e as histórias nós conhecemos bem. Então eles prepararam uma sala numa casa, e então ali eles celebraram a Páscoa dos judeus, nos termos do Antigo Testamento, nos termos da legislação mosaica. Quando acabou aquela Páscoa da antiga aliança, a palavra aliança quer dizer pacto, testamento, acordo, no antigo modo de ser, seria talvez uma boa maneira de a gente dizer. Ele diz: agora vocês vão participar da ceia da nova aliança, do novo jeito de ser. Não tinha mais o cordeiro, não era mais aquele cardápio aprendido lá no livro de Gênesis. Agora era um outro cardápio, com 2 elementos: o pão e o vinho. Hoje eu vou continuar falando um pouquinho mais então sobre o pão, e mais adiante eu falarei sobre o vinho, porque é importante que nós entendamos isto. Já salientei também, em diferentes momentos aqui ao longo de nossa participação nesta igreja, que há maneiras diferentes de entender o significado de cada um desses elementos. Por exemplo, há um segmento cristão, católico, anglicano, por exemplo, que entende que este pão, uma vez que há a experiência da Eucaristia, isto é, da gratidão, a oração de gratidão, esse pão que você tem em mãos, que eu tenho em mãos, se transforma no corpo de Cristo, já que está dito por Jesus: isto é o meu corpo. Então muitos cristãos, aos quais respeitamos, interpretam que esse pão deixa de ser pão para ser o corpo de Jesus. Nós entendemos que este pão continua sendo pão, no caso de Jesus feito de cevada, no nosso caso feito de trigo. São os elementos de cada época. A cevada era o instrumento, o meio, o alimento mais usado naquela época. O trigo era mais comum no Egito, e esse trigo acabou sendo algo que se tornou comum no mundo inteiro e nosso mundo também. Então o nosso pão é feito de trigo. Nós acreditamos então que o pão continua sendo pão, mas nem por isto ele não tem uma riqueza que nos convida à reflexão. O texto de Lucas 22:19 nos lembra que Jesus, pegando um pão, evidentemente não era um pão individual, era um pão, como hoje chamaríamos de pão sírio ou de pão árabe. É esse pão que está aqui sobre a mesa, só que espalhado, digamos, estendido, deitado. Esse era o pão que eles comiam naquela época. O pão foi tomando diferentes formas, e inclusive conserva ainda esta forma no mundo árabe, e nós conhecemos também no nosso mundo. Ele pegando um pão, tinha muitos pães naquela mesa, ele pegando um pão, tendo dado graças, tendo agradecido ao Pai, ele partiu aquele pão e deu a cada um daquela reunião, daquela nova Páscoa,
da nova aliança, nós chamamos de ceia do Senhor, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso, isto é, comam deste pão em memória de mim. Jesus, portanto, coloca como primeiro elemento da sua celebração o pão. Quando percorremos a história da humanidade, nós vemos a enorme importância do pão, que acabou simbolizando a comida. Quando Jesus ora, dá-nos o pão de cada dia, ele não se refere apenas ao pão enquanto feito de cevada ou de trigo, mas todo o alimento. E é claro que naquela cultura bastante pobre, o pão era o principal alimento das populações. Então vamos pensar um pouco no pão. Para que serve o pão? Não sei se hoje ao chegar em casa você vai comer pão, literalmente pão. O que você vai comer, seja uma pizza, um sanduíche, uma salada. Não vou perguntar aqui o que vai acontecer, porque talvez alguns nem saibam o que está preparado para a gente quando chegarmos em casa. Mas tudo isso é pão, seja pizza, seja qualquer outro elemento, ovo, salada, genericamente é pão. O pão, então, nos serve para o alimento. A primeira referência que nós temos ao pão na Bíblia está em Gênesis 3,19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó você voltará. Deus faz uma renovada promessa a Moisés, Êxodo 16:4: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E aqueles que estudam o Antigo Testamento sabem que esse pão aqui era o maná, que caía do firmamento, se espalhava pelo arraial, pela areia, e as pessoas recolhiam e comiam, porque no deserto não tinham o que comer, a não ser que Deus lhes desse o pão, e o fez em forma de maná. Neemias 9,15 diz que quando o povo de Israel estava com fome, Deus deu a esse povo o pão dos céus. E quando esse povo estava com sede, Deus fez brotar a água da rocha, para que então eles pudessem conquistar a terra. E Jesus, então, quando nos ensina a orar, diz que devemos pedir assim: Pai nosso, o pão nosso, poderíamos acrescentar, para o nosso alimento, para o nosso sustento, nos dá hoje. Esse pão que vamos comer daqui a pouco, portanto, serve para nos alimentar. Mas o pão também nos serve como uma oportunidade de celebração e de gratidão. E aqui eu lembro a vocês essa experiência tão extraordinária, embora tão pouco conhecida, porque só há praticamente uma narrativa repetida depois no Novo Testamento, que é quando no capítulo 14, Abraão se encontra com Melquisedeque, ou Abraão é encontrado por Melquisedeque. E diz o versículo 18 que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Talvez ele tenha inventado a ceia do Senhor muito antes mesmo de Jesus Cristo, podemos assim apenas brincar, porque é claro, está tudo conectado, é tudo obra do Espírito Santo. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele trouxe pão e vinho. Para quê? Para agradecer. Agradecer o quê? Agradecer que Abraão tinha partido para uma jornada complexa e voltara feliz, satisfeito, vitorioso. Vamos agradecer. Talvez Abraão nem pensasse naquilo,
Talvez Abraão pensasse: bem, o Senhor me abençoou. Ou pensasse: olha como nós somos hábeis e competentes para derrotar os nossos inimigos. Nós não sabemos o que ia na cabeça de Abraão, mas quando ele se encontra com Melquisedeque, tudo muda. E o pão, além de alimento, como lemos anteriormente, passa a ter a perspectiva da celebração. Mas ainda, o pão serve para destacar a nossa amizade. Lucas 24, 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles, o Jesus já ressuscitado. Todo mundo aqui, penso, sabe que quando a palavra pão é juntada com pão, nós estamos falando da palavra companheiro. É aquele que come o pão com a gente. Na antiguidade, até hoje, em muitas culturas, o alimento se dá com as mãos. Para nós ocidentais pode parecer estranho, mas não muito. Alguém aqui come sanduíche com talher? Talvez, mas é algo excepcional. Sanduíche não tem jeito, né? No máximo a gente mantém o plástico em volta, o papel em volta, mas é com a mão. Nas culturas antigas não era só o sanduíche individual, era muito comum, totalmente comum, a pessoa pegar um naco de pão sobre a mesa e colocar esse naco sobre o ensopado e colocar na sua boca. Ao mesmo tempo, outras pessoas faziam o mesmo movimento. O pão, portanto, é o companheirismo. Quando você gosta de alguém, você chama: vamos comer lá em casa, ou na sua casa, sempre melhor, ou no restaurante, como dizer, nós somos de fato amigos. Quando a ceia do Senhor se realiza, todos esses elementos que acabei de mencionar estão presentes. Eram 13 pessoas, Jesus e mais 12, comendo o pão juntos, estavam dizendo que eram amigos. Imaginem a decepção real de Jesus ao perceber, já o sabia, claro, que um dos seus amigos, companheiro, era um traidor. Experiência que nós todos sentimos, chamamos isso de decepção. Como é que ele fez isso comigo? Como pode acontecer uma coisa desta? Quantas vezes comemos juntos? Quando Jesus celebra essa ceia do Senhor, ele está agradecendo. É por isso que, muito belamente, no Novo Testamento, a ceia é utilizada a partir do verbo na primeira pessoa, eucaristeo, dou graças, porque Jesus deu graças. A ceia, portanto, a de Jesus e a nossa, é um tempo de agradecimento, é um tempo de celebração de tudo aquilo que nós realizamos, como nos mostra a experiência de Abraão, juntamente com Melquisedeque. O pão também nos lembra, olha bem a gente olhando para essa composição artística aqui, esse vinho e esse pão, está dizendo: olha, nós somos alimentados. Deus providencia o alimento para que nós continuemos de pé, para que nós continuemos vivos.
Essa celebração, portanto, da ceia do Senhor, o pão que durante essa celebração nós ingerimos, nós comemos, evoca em nossas vidas o alimento, evoca a bênção de Deus, daí a celebração, e evoca a comunhão. É muito interessante também que em algumas confissões religiosas não se usa a palavra ceia do Senhor. Essa celebração tem vários nomes, como já mencionei, no catolicismo, no luteranismo, no anglicismo, no anglicanismo, usam a palavra Eucaristia. E também usam a palavra comunhão. É bem perfeita essa palavra, comunhão. Isso aqui é a comunhão, por aquilo que ela representa, porque é comunhão uns com os outros. Mas quando Jesus parte o pão, ele levanta o pão, não é uma imaginação, o evangelista relata, os evangelistas o relatam, ele olha para o céu, como se dissesse: estamos conectados, estamos em comunhão, eu te agradeço, ó Pai. Todos esses elementos, portanto, fazem parte da nossa celebração, da celebração da ceia do Senhor. E o propósito com essas palavras